Ralph, boa tarde. Muito obrigado por concordar com essa conversa da Casa Roberto Marinho para a casa de todos e muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria, Ralph, de começar a nossa conversa pelo início da sua carreira em artes plásticas, né? Você teve uma galeria em São Paulo que praticamente lança uma geração, né? Uma geração da nova arte paulistana, e também nessa galeria você mostra os artistas jovens cariocas de então. Você poderia Exato. falar um pouco disso? Pois não. Na verdade, a primeira galeria, que foi a Arte Arte, que eu tive, foi inaugurada em 1966, mas eu já estava atuando no mercado desde 1963. Eu trabalhava com Giuseppe Baccaro, era o grande marchand da época, de São Paulo. Na minha opinião, o marchand mais importante que nós já tivemos, até maior do que o Jambo Guiche, do ponto de vista de potencial de acervo e de dinâmica. Era incrível a familiaridade dele com o mercado, negociando, comprando, intermediando. Então, é uma coisa curiosa essa galeria. Antes, como eu estava dizendo, antes eu estava trabalhando com o Baccaro e com o Benjamin Steiner, num apartamento que eles tinham, e a gente vendia o acervo dos dois lá. Eu iniciei assim, na rua Nestor Pestana, ali no centro da cidade. E a galeria foi uma coisa curiosa, porque a galeria era uma galeria que tinha sido feita uma reforma completa pelo Baccaro, pelo Pietro Maria Bardi e pelo Fernando Milan. E ninguém queria abrir galeria, nem o Baccaro, nem o Fernando Milan, nem o Bardi. Ficou lá estagnado. Eu cheguei no meio e propus ao Baccaro que comprasse a parte do Bardi, e eu comprei a parte do Fernando Milan, que é o pai do André Milan, da Galeria Milan de São Paulo. O Fernando Milan era um grande antiquário de São Paulo, maravilhoso, um antiquário na Rua Augusta chamado Ouro Preto. E o Baccaro não ficou muito entusiasmado com a ideia, porque ele não queria galeria de jeito nenhum. Então, o que eu propus foi que ele ficasse comigo por alguns meses, me ajudasse no acervo dele, que era fabuloso. Era um cara que tinha 12 Tarsilas, todos os Tarsilas que você vê no mercado, o Abapuru, aliás, desculpe, menos o Abapuru, os Tarsilas fundamentais que estão no mercado, todos passaram pela mão dele. Partiram dali, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei com a parte do Fernando Milan e eu propus, então, abrir a galeria. Abrimos a galeria e ele, 6 meses depois, saiu. E ali eu lancei, então, os artistas de São Paulo, o Tosi, o Marcelo Nietzsche, o Aguilar, o Fajardo, o Rezende, Baravelli, que eu estou lembrando assim. Do Rio, eu levei a Anabela Geiger, Vergara, Gershman, Antônio Dias, que eu estou lembrando assim mais imediatamente. Sim. Mas certamente tem outros nomes. Claro. E aí a gente fez um circuito de exposições muito interessantes ali, uma dinâmica enorme, uma coisa espantosa, porque o ritmo era alucinante. Eu fazia exposições cada 15 dias. Entendeu? Cada 15 dias era uma exposição. Teve exposições que eu fiz por uma semana, teve exposições que eu fiz por uma noite. Por exemplo, quando o Gershman ganhou o prêmio de viagem ao estrangeiro, prêmio de viagem internacional, eu propus a ele que, antes dele viajar, fizesse uma exposição de uma noite só, com as obras que caracterizaram aquele período. E nós fizemos. Essa exposição foi fantástica, porque era uma exposição que tinha 35 obras, e eu vendi 21 numa noite só. É uma coisa... Só um colecionador comprou 7. O Milton Gooper, que era um grande colecionador e que era o proprietário de todos esses Tarsilas que haviam sido comprados do Baccaro e que hoje estão no mercado.
Uhum. Por exemplo, o Morro da Favela, que está na coleção Fadel, é um deles. O Manacá, que está numa coleção de São Paulo, e outros exemplos desse tipo. Então, nós Uhum. imprimimos uma velocidade muito grande na galeria e, e era uma dinâmica natural. Então, por exemplo, na exposição do Gershom, uma das exposições do Gershom, que essa aí não foi a única, Sim, levamos Mutantes, aquele grupo maravilhoso. que fazia parte. A Sim. Rita Lee esteve na galeria, no vernissage, não operou, mas o grupo tocou lá dentro do vernissage. Era uma coisa assim, bem informal e bem atuante, né? Sim, sim. E, além desses ciclos de exposições, tinha também a Terezinha Soares, que hoje é um nome central da arte contemporânea brasileira. Também levei para São Paulo naquela época, e teve uma boa repercussão também. Mas Uhum. a discussão a gente abriu um leque saindo do contemporâneo. A Arte é a primeira galeria de arte contemporânea da cidade. Foi Sim. inaugurada em 15 de dezembro de 66. Uhum. E logo em uma discussão que eu acho memorável, que a gente saiu um pouquinho, tangenciou do contemporâneo para o, digamos, histórico, foi a discussão do Flávio de Carvalho. Eu procurei o Flávio de Carvalho, imagina um garoto procurar o Flávio de Carvalho, em 66 eu tinha 23 anos, Uhum. 66, na verdade 24 anos. E o Flávio gostava de gente jovem, foi acho que ficou um pouco fascinado pela minha ousadia de propor Uhum. para ele a exposição, que ele não sabia como fazer. Ele falou: eu só tenho todos esses quadros, aqueles retratos que ele tem do Guilherme Marx, do Barge, de Sérgio Millier, retratos fabulosos, pinturas enormes, Sim. maravilhosas. Ele Uhum. falou: eu dou tudo para você, você leva tudo para a galeria, mas eu queria fazer uma coisa nova. E aí fez uma exposição de aquarelas. As primeiras aquarelas que ele fez com retratos de nus femininos. Foi a Sim, sim. primeira série que ele fez. E nós expusemos, então, umas 30 e poucas aquarelas, mais uns 30 e poucos pinturas. E aí, para coroar a exposição, ele falou: vou fazer uma palestra aqui, que eu nunca fiz, que chama o Bailado do Deus Morto. E Uhum. aí foi uma coisa fabulosa. Tinha mais de 1.000 pessoas, que não cabiam na galeria de 1.000 pessoas. A Uhum. galeria era simpática, um projeto com um tijolo aparente, pintado de branco, com Uhum. 2 planos, muito interessante. Vários colecionadores daqui conheceram lá, Gilberto Chateaubriand, o embaixador Josias Leão, vários iam para lá especificamente para visitar o nosso acervo, que era fortíssimo. E Uhum. aí fizemos esse essa palestra do Bailado de Deus Morto com o José Geraldo Vieira, com o Geraldo Ferraz, o Paulo Mendes de Almeida, Uhum. que participou da semana de 22, e Analdo Pedroso Dorta e Geraldo Ferraz. Era um time de críticos maravilhosos compondo a mesa. Com certeza. Foi uma repercussão fabulosa a exposição dele, tanto é que ela motivou indiretamente uma sala especial dele na Bienal, que foi logo no ano seguinte. Uma tendência minha é desencadear processos. Uhum. A minha marca principal é criar valores. E não é uma tendência mais lucrativa, mas é a tendência natural dentro da minha linguagem. Uhum. Então, os outros marchands, quem vem depois de mim, é que vem lucrando, que vem usufruindo do mercado e que fazem digamos, fazem um trabalho importante de continuação, mas muito mais Uhum. lucrativo que quem simplesmente lançou, né? Sim, sim. Então, O próprio Flávio de Carvalho, nessa época, não tinha o foco que veio a ter depois, né? Ele exato, estava muito na sombra, né? Só poucas exatamente. pessoas conheciam, né, como algo cult, né?
E Exato. depois, com o tempo, é que vem essa. E esse grupo paulistano que você estava falando, importantíssimo também, do Bratic, o José Rezende, não é? Esse grupo que também de artistas de São Paulo, né, que Ah, você sim. abrigou na galeria, eram seus companheiros de geração, né? Essa. Nesse caso, sim, da arte, sim, eram companheiros de geração. Aliás, a coisa que você está falando da repercussão, eu não posso reclamar que eu tinha uma cobertura da imprensa fabulosa. O Uhum, Estadão, Folha, Veja, tive sempre uma cobertura fabulosa de todo mundo. Cada exposição estava registrado. Tem um arquivo de uhum. recorte de imprensa fabuloso. É uma coisa genial. Mas você falou, peraí, eu me perdi um pouco. Você Não, não, falou eu queria que você contasse dos um pouco artistas de São Paulo, dessa geração jovem paulistana, né? Que exatamente. No caso da arte, foram mais ou menos esses artistas que eu te falei e outros que eu não Hum, estou lembrando agora no claro. momento, eu não estou lembrando. Mas quando foi para a minha segunda galeria, Uhum, aí eu concentrei uma outra gama de artistas, já com outra geração, que era o Fiaming, Saci Loto, a uhum, Judith Lau, o Ivan Serpa, o uhum. Franz Mann, o Maurício Nogueira Lima. Era um time excelente. Eu E que, lotasse. e que, mais uma vez, na época, o foco não estava neles, né? Quer dizer, foi um ato bom de jogar luz sobre uma geração que estava um tanto esquecida, né? E da mais alta qualidade. Eles da mais alta qualidade. É. Com Nós, certeza. nessa época, na exposição, na segunda galeria, que aí eu já fiz a exposição da Lígia Clark, da Mira Schendel, do Hélio e outros artistas, né? Curiosamente, a exposição do Hélio, a gente tinha uma inauguração para fazer, o Hélio morava em Nova York e falava, Ralph, eu não vou para o Vernissage, não vou dizer o que ele falou, mas Sim. não vou para o Vernissage, porque ele ficava em Nova York o tempo todo. Mas eu Sim, sim. vou te mandar um artista muito bom que Uhum. vai fazer uma projeção, vai fazer um audiovisual, vai fazer um audiovisual para você aí, para abrilhantar o vernissage. Sim. Ótimo, tudo bem. Eu respeito perfeitamente a tua posição. Você não quer vir, não há problema, vai fazer uma falta enorme. A imprensa toda está querendo falar com você, mas você atende por telefone e a gente toca assim pela frente. O Uhum. artista que ele era o Miguel Rio Branco. Uhum. O Rio Branco para fazer uma projeção. O Miguel Rio Branco tinha um momento que estava morando com o Hélio, hospedado com o Hélio em Uhum. Nova York. Uhum. Então, é coisa curiosa. Eu até contei isso para o Miguel há uns anos atrás. Ele não lembrava, ficou curiosíssimo. E Uhum. numa dessas curiosidades, assim, são coisas assim, históricas, não sei se isso é saboroso ou não, mas eu acho É, que só é, é. É eu, saboroso e precioso. tá ótimo. Eu fiz uma exposição, acho que do Hélio, acho que não lembro se era do Hélio também, que eu queria levar o Ivan Serpa para São Paulo, por mais de 10 anos que não ia. Uhum. E aí ele foi de trem com a Lígia Pape e com o Antônio Manuel. É Uhum. outro fato que eu me lembrei do Antônio Manuel há pouco tempo, que ele achou saborosíssimo também, uma coisa Uhum. interessante. Eles não pisavam em São Paulo. O Antônio Manuel, acho que não é problema, nem a Lígia Pape, que iam com mais frequência, mas o Ivan Serpa, que era meio urso, meio Uhum. introspectivo, Recluso, né? Uhum. incluso lá no Meia, foi uma coisa incrível. Eu tenho isso documentado nos jornais, a presença deles lá no Vernissage. Uhum. E, e eles, no caso, esses artistas construtivistas lá de São Paulo, eu conseguia vender com muita dificuldade para alguns colecionadores e empresas importantes de São Paulo, por exemplo, o Aços Vilares, que era
potência Sim. fantástica. E o Luizinho, que morreu agora, morreu faz 6 meses, Luiz Vilares, Uhum. aí, um pouco mais, era um amor de pessoa, sensível demais. E ele fez uma compra fabulosa para Aços Vilares. Comprou fantásticos Gershons, aquele Gershon Mar enorme, Sei. de aço estável, 2 metros de altura, 1 metro Uhum. de altura. Super emblemático, né? É super emblemático. E Weissman, e comprou uma porção de artistas assim, desse naipe, Antônio Dias, tudo que eu tinha eles compravam. Uhum. E Tosi, um Tosi fabuloso também, enfim. A galeria era concentrava, porque era a galeria mais ativa, contemporânea. Quer dizer, na verdade, era única. Não tinha galeria em São Paulo. Uhum. Tinha uma galeria que agora esqueço o nome, de um amigo italiano também. Não, é a Documenta. A galeria era a Documenta. Uma boa Uhum. galeria, muito boa. Uhum. De um amigo italiano, que é amigo do Beppe também, do Beppe Baccaro. E a Celearte, que era do Baccaro, que era na Rua Augusta, também estava. O Baccaro não tinha nenhuma paciência com galeria, de receber gente, de organizar, porque organizar uma exposição envolve impressão, envolve contatos, envolve mandar convites, ligar para todo mundo. Isso é uma energia que tem que ser jovem e tem que estar disposto a fazer. E se não fizer, não tem resultado. É verdade. Uhum. Então, o Beppe ele não tinha essa paciência. E ele era uma das pouquíssimas galerias de São Paulo, que era a Celearte, onde ele Sim. fez uma exposição belíssima do Gomide e onde ele trabalhava com alguns artistas interessantíssimos, como o Valdir Maciel, que é um neoconstrutivista da época, que foi lançado pelo Spanudes, Teon Uhum. Spanudes. Então, Spanudes. Uhum. Poeta, concreto. Eu conheci, ele Conhece? lançou um livro no Museu de Arte Moderna. Eu trabalhava com a Lígia Pape e foi no bojo do projeto construtivo na arte brasileira, né? Aí o Theon Spanudes veio especialmente para a noite de autógrafos e simpaticíssimo. Ele era Assim, uma figura muito fantástica. Ele era muito excêntrico, era um cara que você ficava falando com ele horas. E ele sabe o que ele fazia diariamente, Lauro? Ele morava em frente ao Maxud Plaza, num prédio ali, no térreo de um prédio antigo, charmoso, muito Sim. interessante, mas no térreo. O que ele Uhum. fazia? Ele vestia terno, sem gravata, e ia Uhum. a pé até o campo visitar o Volpe. Ele fazia isso um dia sim, um dia não. Um dia É. sim, um dia não. E ele conseguiu arrematar, ele era psicanalista, ele conseguiu arrematar um conjunto de obras excepcional do Volpe. E Sim. em 72, se não me engano, 72, eu expus a coleção dele, que ele tinha guardado as 7 chaves, que Uhum. era que eram aqueles quadros que participaram da Bienal de Veneza, do Volpe, e nós Sim. fizemos a exposição Volpe Construtivista, que Uhum. talvez fosse uma designação terminológica exata, mas foi o que nós achamos na época e feito na base da rapidez, e ele concordou, Sim. o Spanucci concordou. Fizemos uma exposição fabulosa que era o seguinte: mais ou menos 40 obras, 40 pinturas, têmperas, 40 têmperas de diversos tamanhos, estão aí todas as grandes coleções. Na coleção do Adolfo Lerner, que está lá no Museu de Houston, tem 2 Uhum. daquela série que eram da minha exposição. Na Fundação Nemirovsky, tem 2 na Fundação Nemirovsky. Tem espalhados por aqui. Estou falando só de fundações para facilitar. Sim, sim. Eram os quadros e eram os estudos dos quadros. Eram têmperas sobre tela e têmperas sobre papel, uma coisa fantástica. Uhum. Uhum. Se fossem 40 ou 38, eram 38 de um e 38 do outro, 40 de um, Sim, sim. 40 de outro. Maravilha. Era uma coisa fantástica, de um impacto fabuloso. Uhum. E era uma figura emocionante. A gente saía
acabava o expediente, ele ia de vez em quando lá no fim da tarde, durante a exposição, e ele gostava de fumar um cigarrinho de palha dele, e a gente saía, eu levava sempre, ele gostava de cantinas, eu levava sempre a Chatori, que era uma cantina do Bexiga, ali na Bela Vista, e para beber um Chianti e comer um frango a passarinho, que ele gostava muito. Então, era um período muito interessante, esse, muito saudoso, realmente saudoso. Sim, é importante, né? O Ralph, e quando é que você... Como foi a sua vinda para o Rio de Janeiro? Como foi a sua vinda para o Rio? Foi o seguinte, Laura. Eu sempre tive uma paixão pelo Rio. Para você ter uma ideia, eu era adolescente, tinha 13 anos, eu inventei dois parentes distantes de famílias, de dois lados da família, paterna e materna, para ser hospedado aqui rapidamente para participar do carnaval da Miguel Lemos. Sei. O Lemos tinha uma rua que fechava a quadra da Miguel Lemos com a Vila Copacabana, com aquela rua de trás, que agora eu não lembro o nome. Aires Saldanha. Aires Saldanha. Fechava ali, e ali tinha uma gataria maravilhosa, e eu vinha, ficava com eles ali, hospedados aqui, com 13 anos. Sim. Então, a minha paixão é muito grande com o Rio, desde sempre. E eu era muito amigo do Márcio Matar, que era um joalheiro, escultor, artesão, uma figura, uma personalidade maravilhosa, um amigo generosíssimo e companheiro, uma pessoa muito especial. E outros amigos que eu tinha aqui, que a gente, então, eu ia voltar para São Paulo e vinha para cá. Quer dizer, já sempre tinha aquele elo com o de que Rio, qualquer família eu vinha para o Rio. E também sempre pensei, falei, se eu for construir uma família, tem que ser uma mulher carioca, entendeu? Naquela época, São Paulo não tinha, não era, as pessoas não eram bonitas como são agora. Hoje as mulheres são lindas em São Paulo, são atraentes, requintadas, muito interessante. São interessantes, como Belo Horizonte também, é um tributo de Belo Horizonte. Não? A estética feminina foi mudando com o tempo, foi se solidificando, foi se requintando. Não é? E aí, quando eu abri a galeria Arte Arte, que foi em 66, aí realmente eu comecei a fazer, toda semana vir para o Rio. Toda semana vir para o Rio. Você usava trem, Ralph, ou você vinha de avião? Bem lembrado. A Litorina era um charme. Era maravilhoso. Um design fantástico, né? Um trem de prata. Né? Era um design fantástico, né? Streamline, trem de prata. Duas camas, uma em cima e embaixo, eu pegava aquela cabine sozinha, com banheiro dentro, maravilhoso. Sim. Um vagão-restaurante corretíssimo, nada requintado, corretíssimo. Então, eu fazia a Litorina e também comecei a fazer a ponte aérea com os Eletras, aqueles Eletras. Os Eletras eram um charme, porque você tinha atrás, na cauda do avião, era uma sala onde era uma sala em U, onde as poltronas eram colocadas em U. E aí ele ficava, só quem queria beber, bebia-se uísque, vinho, etc. Ficava ele menino no Matarazzo, Tomás Corrêa, da revista Veja, o Roberto Tivita, também da revista Veja. A gente fazia um grupinho que todos fanáticos para o Rio, vinham para o Rio sempre. Então, a gente ficava na cauda do Eletra e ficava no Eletra ali, fazendo aquela viagem maravilhosa. E nessa época, eu fiquei tão apaixonado de fazer a ponte aérea toda semana, que era religioso. Sexta-feira, fechava a galeria às 7 horas da noite, eu acho que às 8, e já pegava a ponte aérea. E eu peguei uma suíte no anexo do Copa, e fixo, todo fim de semana. Primeiro andar,
no primeiro andar, que era em cima da piscina, porque era mais fácil dos meus amigos me chamarem lá para cima. E era muito agradável. Então, aí isso somado à cultura carioca, que sempre foi apaixonante, sempre foi enriquecedora, mais enriquecedora do país, provavelmente. Então, talentos maravilhosos aqui do ponto de vista de plástico, do ponto de vista de literatura, do ponto de vista de poesia, era fabuloso. Então, aí eu era ocupado o tempo todo. Uhum. Estava ocupado, sempre com amigos em volta o tempo todo. Eu nunca fiquei sozinho, sempre cheio de amigos. E aí foi solidificando. Isso, quando foi 70, eu falei, não, eu quero mudar para o Rio. 71, 72, aí 73 eu abri uma outra galeria em São Paulo, na Avenida Europa. Uhum. Deixei o Ricardo, meu irmão fez uma espécie de um acordo comigo de ele tocar para frente e eu ficar mais para o Rio. E aí, a partir de 70 mais ou menos 72, 73, acho que 73, por aí, eu fiquei mais radicado no Rio. E aí eu invertia, ia para São Paulo só em função de negócios e tudo. Sim, Então, sim. paixão antiga, é uma paixão pré-histórica. E nessa época eu estou vendo uma bela casa do Zanini, né, onde você mora. Né? Essa casa sua é construída pelo Zanini, né? Projeto do Zanini. Né? E é uma época também que era o auge, né? Da Joatinga, né? Exatamente. É um Zanini justamente de 1970, esse aqui. Uhum. Era do Zanini de 1970, ele começou a construir em 69 para o Justino Martins, que era o diretor da Editor da Manchete. Manchete. Uhum. O Bloch construiu a casa para o Justino, ele tinha direito a isso, e o Justino ficou aqui e fazia o Justino participava do Festival de Cannes, várias vezes do júri do Festival de Cannes, mais de uma vez ele participou. E aqui ele fazia um open house no fim do ano, no Réveillon, chegava quem quisesse. Uhum. Entendeu? Do cônsul da Polônia até o primeiro travesti que apareceu no Rio, veio para cá fazendo show e atrizes. Olha, ele trouxe aqui o Jack Nicholson, ele trouxe o Pierre Cast, a Catherine Deneuve, a Françoise d'Orléac, que era a irmã da Catherine Deneuve. Uhum. Ele tinha Maravilhoso. Uhum. de ação fabuloso, fabuloso. Uhum. E ele, infelizmente, morreu no começo dos anos 80 e ficamos sabendo, eu imediatamente tenho uma relação afetiva com essa casa muito grande. Eu conheci a Ana e trouxe aqui de cara, depois que eu encontrei a Ana, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Justino, para abençoar Sim. a Ana. E meus A filhos relação. praticaram aprenderam a nadar nessa piscina que está embaixo. Uhum. Eles eram Uhum. minúsculos e aprenderam a nadar. Então, a relação com o Zanini, com a casa, o Zanini era um amor de pessoa também. Super. Você conheceu, claro, né? Conheci, cheguei até a trabalhar com ele 9 meses, mas aí ele tinha fundado uma instituição que chamava Desenvolvimento e Aplicação de Madeiras, era o DAM, né? E que tratava de obras públicas, obras em floresta, reflorestamento. Eu trabalhei 9 meses com ele e foi uma experiência incrível. Viajei com ele à Amazônia. E viajar com Zanini pela Amazônia é como você viajar com Derzusa lá, né? Porque ele lia toda a floresta, né? É um cara de Copacabana, não entendia muito, né? Mas com ele era um mundo que se abria. Foi das experiências mais gostosas. E artes plásticas, nesse meado dos anos 70, estava muito vital, né? Quer dizer, o MAN do Rio era um espaço muito ativo, né? Fantástico, a área experimental, com exposições maravilhosas, né? Da Lígia Pape, Zílio, Ivens Machado, Anabela, né? Quer dizer, o creme da arte na época, acho que Antônio também, e fora as exposições aí de artistas já mais consagrados, né?
que também era fantástico. E a Cinemateca, né, que era uma maravilha. E o MAN era um programa de final de tarde, né? Se um carioca de meio intelectual não tivesse o que fazer às 6 da tarde, era só ir para a cantina do MAN, que ali se resolvia, né? Você encontrava pessoas, saía, né? Eu sempre me encontrava com a Lígia Pape, Antônio Manuel, e muitas vezes dali saíamos, por exemplo, para jantar na Usina, porque tinha o Bar das Pombas, que era um boteco, mas muito simpático, na beira do riacho, que tinha um toca-discos Wurlitzer. Então, era uma delícia. E o garçom parecia o Peter Lorre. Então, era um programa fantástico. E a comida era muito boa. E, Ralph, e galeria aqui você montou, aqui no Rio? Eu montei uma galeria no Cassino Atlântico. Tem a Darcy Monteiro Soares, que era mulher do José Miguel Monteiro Soares, que eram editores. Fizeram o livro do Cícero Dias, vários livros importantes. Eram editores bem atuantes. E ela teve uma ideia fantástica, que é pegar o Cassino Atlântico, tinha acabado de ser construído, ainda não tinha sido nem inaugurado. E o Rio Palace, que era um hotel, de lá, um hotel requintado, maravilhoso, com antiguidades do século XVIII, trazidos de Minas, e quadros autênticos, quadros originais, desculpe, do Cícero Dias e de outros artistas, no hotel, dentro do hotel. E a Darcy teve a ideia de fazer o subsolo do Cassino Atlântico um andar só de galerias antiquárias. E aí eu fui para lá imediatamente, o Maurício Pontual também, a Márcia Barroso, que está lá até hoje, e outros participantes do mercado foram para lá. Então eu abri essa galeria, fiz uma reforma gigantesca, foi uma galeria muito requintada, tenho fotos dela, foi um projeto de um amigo, o irmão do Afonso Costa, que está aí, irmão do Afonso Costa. Os dois são Afonso, um é Afonso Carlos, outro Afonso Henrique. O Afonso Carlos foi um grande arquiteto e fez esse projeto na galeria. Fizemos lá a exposição, fizemos algumas exposições boas lá, fizemos exposições da École de Paris, com uma coleção fabulosa que eu descobri em São Paulo, de um médico que foi médico do Adhemar de Barros, e que morou em Paris e conseguiu reunir uma coleção genial, 70, 80 obras. Fiz uma exposição dessa, tem um catálogo, tem tudo documentado, obras importantes. E também fiz uma exposição do Raimundo de Oliveira, maravilhoso artista. Exposição do Brecheret, fiz uma exposição do Bandeira, do que eu estou lembrando assim, o Portinari, 2 ou 3 exposições do Portinari. Só assim mais algumas assim. Claro. E aí você se dedica bastante à arte moderna brasileira, né? O modernismo brasileiro, né? Sempre transitei entre uma e outra, mas nunca radicalizei para um lado só. A não ser quando eu fiz a arte de São Paulo e a Ralph Camargo, que eram praticamente só contemporâneos. Fiz uma outra exceção, no caso do Flávio de Carvalho, no caso de uma exposição de técnicas mistas de Cavalcante, uma coisa muito excepcional, assim, que eu achei que valia a pena sair do padrão e fazer uma exceção, abrir um parênteses. Entende? Sim. Aí, no Rio, eu fiz essa sequência de exposições, fiquei lá quase 10 anos, acho que 9 anos, se não me engano. Depois, algumas lojas começaram a ser alugadas para outras atividades. Eu achei que perdeu um pouco o elan e perdeu um pouco a filosofia da proposta. Aí eu saí, também coincidiu também com uma sequência de exposições do Portinari que eu estava fazendo, que eram sempre em espaços públicos. Sim.
eu dedicava muito meu tempo para isso. Claro. Então, talvez pudesse ser conciliado uma coisa com outra, mas eu não tinha habilidade suficiente, nem equipe coesa suficiente para poder se dedicar a ambas as coisas. O trabalho é muito, na verdade, artesanal e é um trabalho empírico, é um trabalho Sim, sim. pessoal, Eu, transferível. eu acho que eu posso cometer a inconfidência aqui que nós estamos trabalhando num projeto de Portinari para o ano que vem, não Perfeito. é? Que você nos trouxe e que nós adotamos com muito entusiasmo, né? E acho que vai ser fantástico. Eu que Eu não... agradeço, porque é uma exposição que eu sempre sonhei fazer, uma exposição de retratos do Portinari. Eu Uhum. fiz já 20 exposições do Portinari, de todos os tipos. Uma delas, que foi a exposição que eu fiz peguei aquela sala de 500 metros quadrados do Jockey Club, lá no centro do Rio, Sim. e fiz uma exposição retrospectiva do Portinari de 150 obras, e foi considerada pela imprensa, tanto pelo Globo quanto pela Veja, a melhor retrospectiva dos últimos 25 anos. Eu não sei se eles exageraram ou não, mas aí foi o que foi dito. Uhum. Então, foi muito importante. Tinha 5 painéis do Portinari, mais de 100 pinturas, e não sei quantas faixas de aquarelas. Foi fabulosa. Eu tenho catálogo disso. E essa sua ideia de retratos é maravilhosa porque também traz as figuras da época importantes, intelectuais, políticos, né, Exatamente. para a cena, né, permitindo uma certa reconstituição do Rio de Janeiro e de São Paulo, um pouco desses anos 40, 50, 30, 40, 50, né? Você, Eu você definiu. deposito muita esperança e desejo de fazê-la. Não, vamos fazer, vamos fazer. Já está em andamento, nós já Isso. temos mais de 50% da exposição garantida, muito mais do que 50%. Já temos uns 70% da exposição garantida, que eu fiz junto com meu filho, Antônio Pedro. Uhum. Fizemos no peito a convocação das coleções. Temos já registrado praticamente todas as imagens das obras. Primeira oportunidade nós vamos apresentar. Sim. E eu acho, a questão a minha paixão pelo retrato do Portinari é principalmente também uma paixão pictórica, porque ele tem uma nuance que neo-renascimento e uma outra nuance que é hiperrealista, beirando o hiperrealismo. Então, Uhum. em alguns retratos, então não são todos, não, a gente está falando em flashes. Não sei se eu vou Sim, sim. conseguir, mas tem, por exemplo, aquele retrato mostrei para você a foto do Celso Kelly. Aquele retrato é um retrato completamente contemporâneo. Sim, sim. E importante como pintura, né? Independente de tudo. Importantíssimo, plasticamente lindo. Eu acho, nós vamos quebrar mais um preconceito, provavelmente o mercado vai absorver, como falei já várias vezes, eu crio valores, certamente nós vamos criar valores a partir dessa exposição. E certamente o mercado vai ficar atento com relação a retratos. Ouça o que a gente está falando. Sim. Isso vai ocorrer sem dúvida nenhuma. Porque qual é o problema de você ter retratos na sua casa, de ter bons retratos? Qual é esse preconceito Sim. pequeno burguês de não querer ter retrato nas suas casas? Tem retratos maravilhosos. Tem pessoas... Você não queria ter um retrato do Oswald de Andrade? Claro, claro. Ou um retrato do Mário de Andrade? Um retrato do Antônio Bento? Sim, Sabe? sim. E Sim, da Maria Capanema? Pô, com sabe? certeza. Retratos maravilhosos. Então, esse preconceito a gente vai certamente quebrar, Laura. E, Raul, vamos sim. E é inevitável eu citar aqui também, o Ralph tem uma das casas, além dessa que nós estamos vendo em parte, mas ele tem uma das casas com mais bonitas
e com o Jardim do Burle Marx, que é uma das obras-primas da carreira dele, né? E você Exato. ainda tem um projeto do Sérgio Bernardes, né? Também, né? No Exata, anexo, né? Agora, a exatamente. casa é um deslumbramento, é no alto da serra, né? Entre Petrópolis e Exato, Teresópolis, e é exato. um sonho, né? Porque é o melhor do Burle Marx, né? Ele faz a composição geométrica, mas vai se dissolvendo, né, na floresta, na paisagem, né? Tem árvores incríveis que te cobrem, né? É um É, jardim visual e sensorial, né? que exatamente. vocês que vocês cuidam muito bem, né? Que é Estamos tentando, o jardim não está numa grande fase, por razões óbvias, porque é, tivemos que abrir mão da convivência dos jardineiros nesses últimos 3 meses e sim, já tínhamos problemas de geada, de seca, então é perene, aquilo é diário. sim, Então, sim. o jardim nem sempre ele está 100%, às vezes está 50%, às vezes está 70%, mas eu nós sustentamos durante 33, 34 anos, ele absolutamente irrepreensível. Nesses últimos anos, a coisa está mais instável. Ele às vezes está muito bem, às vezes não está tão bem. Aham. É É, muito complexo. o jardim tem essa peculiaridade, né? Realmente. Né? Ele tem que estar ali sendo. Mas eu visitei há uns 8 anos, talvez, e estava magnífico, realmente magnífico. Ralph, há alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostasse de falar, assim, para as pessoas? Você sabe que essas nossas conversas sempre foi um desejo meu fazê-las, porque eu acho que o nosso meio de artes plásticas ele é muito pobre em depoimento pessoal, né? Dos Exatamente. artistas, dos marchands, dos curadores, né? E essa época terrível que nós estamos vivendo, mas, por outro lado, nos deu a possibilidade, o tempo, né, de fazer, e também conversas de um jeito mais caseiro, né, que eu acho que estão ficando muito boas. Então, nós estamos constituindo um acervo, né, que é um acervo da arte carioca, paulista, Isso. e muito também um diário desses tempos difíceis, né, que nós estamos vivendo. Eu vi Mas, algumas palestras. Eu vi algumas das suas palestras, gostei muito que você fez com o Leonel, com a Beatriz, sim, Klimachowska, sim, com sim. o Tem, Chara. tem uma maravilhosa que vai ao ar semana que vem, que é da Cristina Canali. E o Ah, luxo que esse meio dá não é você pegar pessoas em Berlim, né? Enfim, onde quer que estejam no mundo e conversar desse jeito. Mas, Ralph, eu queria agradecer enormemente a você, mandar um abraço para a Ana, para o Antônio Pedro muito e obrigado. muitíssimo obrigado. Valeu Eu que mesmo. agradeço. Um abraço grande. Grande Obrigado, Laura. abraço. Tchau. Tchau. Tchau.